Seminário de Espanhol. Escritores da literatura hispano-americana. Nosso grupo é formado por Gabriel da Silva Corres, Júlia Thaisa do Prado Batista, Odair Fructuoso Júnior e Raíssa de Oliveira Rosário. Iremos falar sobre o escritor Jorge Luís Borges. Biografia. Jorge Luís Borges foi um poeta, escritor e crítico literário argentino, considerado uma das maiores expressões literárias de seu país. Jorge Francisco Isidoro Luís Borges nasceu em Buenos Aires, na Argentina, no dia 24 de agosto de 1899. Por influência de sua avó materna, que era de origem inglesa, ele aprendeu inglês antes do espanhol. Com 7 anos de idade já mostrava que seria um escritor, e com 9 anos escreveu seu primeiro conto, La Víscera Fatal, inspirado em um episódio da obra Dom Quixote. Em 1914 mudou-se com a família para a Europa, instalando-se na Suíça. Em 1919 se mudaram para Madrid, onde Borges concluiu seus estudos. Já em 1921, de volta à Argentina, começou a publicar poemas de inspiração surrealista. Publicou seus primeiros livros de poemas, O Fervor de Buenos Aires. Em 1937 foi nomeado diretor da Biblioteca Nacional, onde trabalhou durante 9 anos. Em 1943 publicou uma de suas mais importantes obras, O Aleph, considerado pelo crítico Harold Bloom como uma das maiores obras literárias do Ocidente. Na obra, Borges sugere imagens e espelhos onde o real confundia-se com a realidade. Com a chegada de Juan Domingo Perón à presidência da Argentina, Luís Borges foi demitido da Biblioteca Nacional em 1946, sendo obrigado a sustentar-se com a ajuda de amigos, que o indicaram para conferências e palestras. Acometido por problemas nos olhos, foi aos poucos perdendo a sua visão, e quando estava totalmente cego, contou com a ajuda de sua mãe para escrever seus livros. A doença fez com que vivesse em reclusão durante boa parte do fim da sua vida. Como reconhecimento por seu trabalho, Borges recebeu inúmeros prêmios, entre eles o Prêmio do Congresso Internacional de Editores, além de prêmios do governo da Itália, da França, da Inglaterra e da Espanha. Luís Borges se casou aos 86 anos com a sua secretária Maria Kodama. Jorge Luís Borges faleceu em Genebra, na Suíça, no dia 14 de junho de 1986. Suas obras destacam-se por abordar temáticas como a filosofia e seus desdobramentos matemáticos, metafísica, mitologia e teologia, em narrativas fantásticas onde surgiam os delírios do racional, expressos em labirintos lógicos e jogos de espelho. Ao mesmo tempo, Borges também abordou a cultura dos pampas argentinos, de contos como O Morto, O Homem da Esquina Rosada e O Sul. Também lida com campanhas militares históricas, como a Guerra da Argentina contra os índios durante a presidência. Entre seus contos mais conhecidos e comentados, posso citar a Biblioteca de Babel, O Jardim de Varedas que Bifurcam, O Memorioso e todos os livros de ficções 1944, além de O Zahir e A Escrita de Deus. A partir da década de 50, afetado pela progressiva cegueira, Borges passou a dedicar-se à poesia, produzindo obras notáveis como A Cifra, Atlas e Os Conjurados, a sua última obra. A Biblioteca de Babel, um conto essencialmente metafísico que fala de uma realidade em que o mundo é constituído por uma biblioteca infindável, abrigando uma infinidade de livros. Entre as várias interpretações possíveis do conto de Jorge Luís Borges, uma dá conta que se trata de uma grande metáfora em que o mundo e a literatura se confundem. Ler um texto é tentar decifrá-lo, mas se considerarmos que o próprio mundo está impregnado de linguagem, a própria realidade pode ser considerada como uma grande biblioteca cheia de textos à espera de quem os decifre. Sin lástima y sin ira el tiempo mella, las heroicas espadas, pobre y triste, a tu patria nostálgica volviste, oh capitán, para morir en ella y con ella, en el mágico desierto. La flor de Portugal se había perdido y el áspero español, antes vencido, amenazaba su costado abierto. Quiero saber si a quien de la ribera última comprendiste humildemente que todo lo perdido el occidente y el oriente, el acero y la bandera perduraría, ajeno a toda humana mutación, en tu Eneida lusitana. Curiosidades. O nome completo do escritor argentino Jorge Luís Borges era Jorge Francisco Isidoro Luís Borges.
Por influência de avó materna, que era de origem inglesa, ele aprendeu a falar inglês antes de aprender espanhol. Escreveu seu primeiro conto aos 9 anos de idade e o primeiro livro, intitulado Fervor de Buenos Aires, aos 24 anos. Aos 10 anos, traduziu para o espanhol o conto Príncipe Feliz, do escritor irlandês Oscar Wilde. Aos 15 anos de idade, mudou-se com a família para Genebra, na Suíça, onde aprendeu a falar alemão e francês. Borges era apaixonado por enciclopédias. Certa vez confessou que uma de suas maiores alegrias foi ter ganhado uma enciclopédia em alemão, mas a sua preferida sempre foi a britânica. O personagem Jorge de Burgos, do romance O Nome da Rosa, do italiano Umberto Eco, recebeu esse nome em homenagem ao escritor argentino. Detalhe, Burgos era cego. Jorge Luiz Borges ficou cego relativamente jovem, aos 55 anos de idade. Ele sabia que cedo ou tarde perderia a visão, pois seu pai, seu avô e seu bisavô tiveram o mesmíssimo problema. Sem condições de escrever em virtude da cegueira, Jorge passou a ditar o texto para sua mãe. Nascida no Uruguai, Leonor Acevedo Soares morreu com 99 anos. Era obcecado pelo prêmio Nobel. Sempre esperava com ansiedade a divulgação dos ganhadores, mas frustrava-se por seu nome não estar entre eles. Borges casou 2 vezes, a primeira aos 68 anos, um casamento que nem ao menos teve noite de núpcias, e a segunda aos 86, poucos meses antes de sua morte.